Meus irmãos, boa noite. Vamos abrir as Escrituras Sagradas na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 4. Filipenses, capítulo 4, vamos ler do verso 10 ao 13. Diz assim a Escritura: Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto da fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Amém. Vamos orar, igreja. Curve suas cabeças. Santíssimo Deus, Senhor que está sentado no trono do céu, que governa o universo, que nos enviou o Teu Filho Jesus Cristo, nosso Salvador, para a remissão dos nossos pecados no madeiro do Calvário. A Ti, Santo Deus Altíssimo, nós levantamos nossa oração, nossas súplicas, Pai. Nós Te pedimos ajuda, Senhor Deus, pedimos socorro para que o Senhor nos auxilie. O Senhor é o socorro bem presente, diz o salmista, e nós sabemos muito bem disso, ó Deus. O Senhor sempre nos ampara, o Senhor está conosco, a Tua vara e o Teu cajado nos consolam. Senhor nosso Deus, ajuda-nos, Pai, essa noite com a Tua palavra. Fala para o Teu povo, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o apóstolo Paulo, nessa passagem, ele fala sobre um tema muito importante, o tema do contentamento. E essa noite eu quero trazer uma palavra aos irmãos exatamente sobre isso. Contentamento. Quantos de vocês podem honestamente dizer que são contentes, que têm um verdadeiro contentamento com a vida que vocês têm? Não é com a vida que vocês querem ter. Não estou falando dos planos que vocês têm para o futuro, mas com a vida que Deus deu a vocês hoje, a vida que vocês estão vivendo agora. Vocês estão satisfeitos com ela? Viver como vocês vivem traz contentamento verdadeiro à alma? Vocês são felizes no Senhor, apesar daquilo que vocês têm vivido, apesar de todas as coisas? Esse é um tema muito importante, irmãos, porque nós aprendemos de Deus, da palavra de Deus, que o Senhor governa todas as coisas, e Ele faz todas as coisas, e tudo acontece como Ele quer. Isso significa dizer que tudo na nossa vida, todos os nossos movimentos e tudo que nos atinge, tudo que vivemos, é da vontade de Deus e é por Ele designado e determinado. Nós, sabendo disso, dessa doutrina, nós deveríamos já estar contentes com a vida que temos. Se você sofre, procure ser contente até mesmo no sofrimento. Se você tem uma vida difícil, seja grato a Deus pelas dificuldades que o Senhor tem colocado diante de você. Nós temos o costume pecaminoso de agradecer a Deus apenas pelas coisas boas que Ele nos dá. E não costumamos agradecer pelas adversidades, e elas também são boas, porque nas adversidades Deus está forjando, preparando o seu povo. Talvez você seja o que você é hoje, o crente que você é hoje, porque Deus te colocou em situações muito difíceis, situações que você detestou a princípio, mas foram elas que te fizeram forte. Foram elas que edificaram a sua fé. Foram elas que fizeram você avançar no Evangelho. Nós não costumamos pensar que as tribulações, as provações, elas vêm com um propósito divino.
Deus não permite, jamais permitiu que qualquer coisa atingisse o seu povo, senão com um propósito, em última instância, bom. Talvez, pensando na história de José do Egito, nós tenhamos o maior exemplo de toda a Escritura Sagrada. José do Egito, filho de Jacó, que foi traído pelos seus irmãos, quase morto pelos seus irmãos, é jogado e vendido como escravo, mas nós conhecemos o final daquela história e sabemos também pela boca do próprio José, ele mesmo diz que todo o mal que sobreveio a ele veio com um propósito divino, veio da parte de Deus. Ele diz para os seus irmãos: não fostes vocês que fizeram isso comigo, foi o Senhor, com um propósito bom, para salvar muita gente. Então, nós devemos olhar para as adversidades da nossa vida, para as dificuldades da nossa vida, dessa forma, lembrando que há um propósito de Deus nestas coisas, e por isso aprender a viver contentes com elas. Eu quero, antes de entrar aqui na nossa pregação do texto do apóstolo Paulo, lembrar de um puritano famoso que escreveu um livro, na verdade, uma série de estudos e sermões que hoje formam um livro, esse aqui, irmãos, de Thomas Watson, A Arte do Contentamento Piedoso. E o Thomas Watson e muitos outros como ele, escrevem nos ensinando acerca do contentamento que nós precisamos ter em nossa vida, seja ela qual vida nós estejamos vivendo. Talvez você pense que é muito fácil olhar para a vida de um homem rico, de um homem que não lhe falta nada nesse mundo, que tem uma conta bancária recheada. É muito fácil, e é muito fácil viver como ele vive e ser contente como ele é com a vida que ele tem. Porque você esquece que estes homens também têm muitos desafios e passam muitas aflições no seu coração. E você olha para a vida de pessoas famosas e talvez diga: é muito fácil ser contente naquela vida. Difícil é ser contente na minha vida, você diz. E esse não é um bom pensamento. Isso é, irmãos, uma afronta a Deus. Quando você não se contenta com a vida que Deus está te dando, com as dificuldades do caminho, com todos os pormenores que acabam te machucando, você está se levantando contra Deus. É rebeldia e pecado levantar-se contra o Altíssimo. Veja a vida do apóstolo Paulo, especialmente essa passagem que nós acabamos de ler de Filipenses, capítulo 4. Paulo diz: digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Note bem o verso 11. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Vocês conhecem um pouco da vida do apóstolo Paulo, irmãos? Vocês sabem exatamente o que Paulo viveu nas suas várias fases, como Saulo de Tarso e como Paulo. Vocês sabem muito bem. Paulo era um judeu, fariseu, um homem que foi treinado para ser um especialista na lei, um homem zeloso de Deus, um homem que dedicava sua vida ao estudo da Sagrada Palavra e a fazer a vontade de Deus. Mas vocês sabem também que a outra vida de Paulo, quando ele se tornou Paulo, na verdade, depois de Saulo ele se tornou Paulo, e vocês conhecem a vida de Paulo, o apóstolo de Jesus. Vocês sabem o sofrimento do apóstolo Paulo. Vocês conhecem pelas suas cartas, pelo livro de Atos, por todas as narrativas na Escritura Sagrada do Novo Testamento, tudo o que o apóstolo Paulo viveu, o que ele enfrentou. Vocês conhecem as missões da igreja primitiva, como Paulo saía de cidade em cidade, de ocasião em ocasião, pregando o Evangelho de Cristo Jesus.
Vocês sabem as adversidades que o apóstolo Paulo sofreu, passou. Vocês sabem que ele foi apedrejado várias vezes. Vocês sabem que o apóstolo Paulo foi surrado numa determinada circunstância, e ele apanhou tanto naquela circunstância que as pessoas que estavam batendo nele achavam que ele estava morto, que ele já tinha morrido e o abandonaram. E ele foi dado como morto. Vocês sabem que o apóstolo Paulo passou por 2 naufrágios em alto mar. Foi preso várias vezes. Paulo sofreu muito, irmãos. Não só as humilhações, ele sofreu na carne dele. E é este Paulo que escreve aos Filipenses, especialmente, repito, o verso 11 diz: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Ele era contente em toda e qualquer situação. O Thomas Watson, ao escrever esse livro, o título que é dado à edição que eu tenho aqui é A Arte do Contentamento. Porque o contentamento ele não vem como um passe de mágica. Você não vai dormir hoje e acordar amanhã uma outra pessoa contente com todas as ameaças, as perseguições que você sofre. Não é assim. Com Paulo não foi assim. E com nenhum cristão é assim. Não adianta você simplesmente orar, ler a Bíblia e achar que isso vai fazer você se tornar um homem contente com as coisas difíceis que você vai precisar viver. Você precisa aprender. Paulo diz: aprendi. E aprender leva tempo. Aprender demanda, vou usar aqui uma expressão de trabalho. Aprender demanda suor derramado no rosto, irmãos. Paulo aprendeu a viver assim. Ele não nasceu assim. Ele não ficou contente quando se tornou cristão imediatamente. Ele aprendeu a suportar, a viver contente diante disso. Mas como isso é possível? Tem algumas maneiras que nós podemos observar e começar a trabalhar para viver essa arte do contentamento, como diz aqui o Thomas Watson no seu livro, puritano Thomas Watson. A primeira delas, a primeira de todas, é olhar para o autor dessa epístola, para Paulo. Vamos começar olhando para a vida de Paulo, como eu acabei de relatar aos irmãos. E esse homem que passou por todas estas coisas está escrevendo e dizendo: eu aprendi a viver contente nos meus naufrágios, eu aprendi a viver contente nas minhas cadeias, nas minhas prisões, eu aprendi a viver contente no sofrimento por causa do reino de Deus, eu aprendi a viver contente por causa dos eleitos de Deus. Ele diz: tudo suporto, tudo sofro por causa dos eleitos de Deus, daqueles que Deus havia escolhido para a salvação. Paulo diz: eu suporto tudo por eles, eu suporto as ameaças por eles. Este homem, o autor da epístola aos Filipenses, está dizendo que vive contente com os apedrejamentos que ele sofre por causa de Cristo. Vamos começar a olhar para Paulo e dizer: eu quero ser como Paulo. Paulo é um bom exemplo. Se ele passou por todas estas coisas e disse que aprendeu a ser contente, a arte do contentamento, mesmo nestas situações mais dolorosas, é possível que você também seja um homem contente com a vida que Deus te deu. Talvez a sua vida não chegue perto da vida do apóstolo Paulo na questão dos sofrimentos, irmão. Talvez você não sofra nada em relação ao que Paulo sofreu e disse: eu sou contente com tudo isso. Veja, Paulo está dizendo que ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação.
não é um contentamento apenas nas coisas boas do Evangelho, nas coisas boas da vida cristã. Não é um contentamento apenas no meio apostólico, é um contentamento em toda e qualquer tipo de situação, qualquer circunstância. Isso quer dizer que Paulo está nos ensinando que nas coisas boas e nas coisas ruins, ele aprendeu a ser contente. Ele aprendeu a amar a sua vida em Deus em qualquer situação. Que coisa maravilhosa, irmãos. Mas há um outro exemplo que nós também podemos observar pelas Escrituras Sagradas, não especificamente nessa passagem. Cristo Jesus, o nosso Senhor. Você já parou para pensar bem sobre a vida de Jesus? A gente costuma olhar para a cruz, para a crucificação e o nosso Senhor morto no Calvário. Mas o sofrimento de Cristo foi mais do que a cruz. O sofrimento de Cristo começa no ventre de Maria, quando ele ainda está ali no ventre de Maria. Ele se faz homem, ele vem do céu e se faz homem. E ele nasce no meio de pecadores, ele é colocado no meio de um mundo caído, de um mundo amaldiçoado. Em Gênesis, quando Adão peca, o Senhor Deus diz: maldita é a terra por tua causa. Deus amaldiçoa a terra, o planeta, por causa de Adão, do seu pecado. E Cristo Jesus, o Senhor, está nesse mundo amaldiçoado. Ele convive no meio de pecadores, irmãos. De pecadores. Fora tudo isso, que já seria uma grande afronta, ele sofre, ele é perseguido, ele é caluniado, maltratado. O Senhor Jesus sofre todo tipo de calúnia. Ele é surrado, como foi o apóstolo Paulo, e muito mais do que Paulo. Ele é pregado no madeiro, é chicoteado antes de sua crucificação, é esbofeteado, cuspiram nele. Ele suporta tudo isso. Vocês viram Cristo reclamar? Vocês viram Jesus dizer que a sua vida não valia a pena, que a sua vida era uma coisa ruim? Vocês viram Cristo querer voltar atrás? Não. Ele está pronto para cumprir os desígnios de Deus e viver a vida que Deus deu a ele. A vida de Cristo, todos os pontos da vida, do seu nascimento à sua morte, foi designada por Deus. Ele passou por tudo que Deus designou que ele passasse. Tudo. Nada foi por acaso. Nada foi uma relação de causa e efeito fortuita. Tudo foi designado pela mão do Altíssimo. E tudo aconteceu como Deus havia dito. Ele levantou até mesmo as pessoas ali exatas que se levantariam contra ele. Judas, Caifás, Pilatos, Barrabás, o povo de Israel, todos foram levantados pelo próprio Deus para levantarem-se contra o Filho bendito de Deus, Jesus Cristo. Tudo designado, a vida de Cristo, a vida de sofrimento foi designada pelo Pai. Vocês já pararam para pensar nisso? E ele suportou tudo. Ele suportou tudo, cada flagelo, cada dor, tudo. E aqui está Paulo dizendo: eu também sou contente e suporto todas as coisas, tudo no Evangelho, tudo vivo contente em toda e qualquer situação por causa do Evangelho em Cristo. Paulo diz no verso 13, olha, eu tanto sei estar humilhado, como eu também sei ser honrado. Eu passei por todas essas circunstâncias. Em tudo, em todas as circunstâncias, já tenho experiência. Eu sei o que é o sofrimento. Sou experimentado no sofrimento, mas sei o que é a alegria. Sou experimentado na alegria, na bonança, em todas as coisas. E ele está dizendo que é contente, tanto na dor quanto nas coisas boas que ele viveu. Irmãos, contentamento é uma arte que nós precisamos aprender. Precisamos passar pelo sofrimento e dizer: Deus, ajuda-me, Senhor, a olhar para este sofrimento de uma maneira que o meu coração te exalte. Que eu não sinta só a dor, a angústia, que eu não veja apenas as coisas ruins que o sofrimento traz, mas que eu veja a tua mão doce, que eu veja
o Senhor me dirigindo, que eu veja o teu Espírito trabalhando em mim no meio de tudo isso. É isso a arte do contentamento. É você estar numa circunstância ruim e tirar dali coisas boas e se alegrar nisso, se alegrar com isso. A Bíblia diz que Cristo se alegrou com o resultado do seu trabalho, ou seja, com a sua morte. Ele ficou satisfeito com o fruto do seu trabalho, diz o profeta Isaías. Então, irmãos, a arte do contentamento é algo maravilhoso para os crentes. Nós precisamos viver assim. Aprender da escola apostólica, da escola de Cristo, mas a escola não termina aí. Há exemplos de irmãos, talvez pessoas que você conheça, que são cristãos, e que você possa dizer, essa pessoa não reclama tanto quanto eu, essa pessoa, ela não reclama da vida como eu reclamo, essa pessoa tem passado por coisas muito piores e ela tem um sorriso no rosto, ela adora a Deus, ela louva a Deus. Você conhece gente assim? Você já se comparou? Você já olhou para você mesmo e para pessoas como essa, que vivem felizes no contentamento, e não perguntou por que ela vive assim e você não? Você já tirou as conclusões disso? É preciso fazer, irmãos, porque o Espírito de Deus se move no meio da sua igreja e tem muita gente, em toda a igreja do Senhor, que vive feliz, mesmo em meio ao sofrimento. Vive feliz. Essas pessoas estão próximas de Deus, conhecem a Deus, conhecem a palavra, provam do Espírito Santo, sabem que o Espírito Santo as está conduzindo em graça, por isso são capazes de suportar tudo isso. Se elas podem, como crentes, por que você não pode? Talvez as suas forças ainda não estejam como as dela, daquela pessoa que suporta tudo com contentamento. Mas se você buscar a Deus, e se você começar a passar pelas tribulações com essa cabeça, com essa mente, talvez você possa dizer como Paulo, que suporta todas as coisas, que é feliz em toda e qualquer situação. Talvez você possa dizer as palavras do verso 11, verdadeiramente no seu coração, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Qual é o sentido da palavra contente? Contentamento. O que significa contentamento? É a alegria? É prazer? Ninguém tem prazer na dor. Contentamento não é prazer. Também não é alegria, simplesmente. Talvez o contentamento tenha alguma coisa da alegria embutida nele, mas não é a alegria meramente, porque também ninguém se alegra com a dor. Mas o contentamento é um tipo de alegria que é extraída de situações que geralmente trazem tristeza, dor e fazem você chorar. E dessas situações você consegue extrair o contentamento, porque você tira coisas de lá que ninguém vê e até mesmo você antes não conseguia ver. Contentamento, como diz o Thomas Watson, é uma arte, meus irmãos. E como diz o apóstolo Paulo, nós precisamos aprender essa arte do contentamento. Não fique satisfeito ou contente na sua vida somente quando as coisas estão muito bem. Você pode celebrar os momentos bons, deve fazer isso, as alegrias da vida, você deve reunir sua família, seus amigos, celebrar suas vitórias, as coisas boas que Deus te dá, as portas que Deus abre para você, para os seus filhos, para a sua família, para a igreja. Essas coisas são motivos de nós nos alegrarmos. Mas veja, o contentamento verdadeiro, bíblico, como diz Paulo, deve ir além disso. Você já aprendeu a ser contente com as coisas boas. É mais fácil aprender a se alegrar quando as coisas estão muito bem. Mas é difícil se alegrar ou ser contente quando as coisas estão mais difíceis, não é? É aí que você tem que trabalhar. Porque essa lição que você talvez ainda não tenha aprendido, a viver feliz na tristeza, contente na tristeza,
extrair o contentamento de situações dolorosas. Veja, eu tenho certeza, irmãos, que quando os filhos de Jó morreram, naquele episódio que nós conhecemos muito bem, Jó não soltou foguetes de alegria. Jó não bateu palmas contente por causa da morte dos filhos. Mas eu sei pela Bíblia que ele extraiu contentamento em Deus, mesmo na dor da perda dos filhos. Na sua oração, ele diz: Deus me deu, Deus os tirou. Então, as palavras dele são: louvado seja o nome do Senhor. Ou seja, louvar é alegrar-se em Deus. Ele adora a Deus até na morte dos filhos. Porque ele sabe, e no final essa é a lição que nós devemos aprender. Tudo está debaixo da santa providência do nosso Senhor. Tudo, todas as coisas. Você não pode mudar o que vai acontecer na sua vida, então é melhor você ir se contentando com ela. Você pode pensar que pode mudar, mas você não pode mudar. Deus determinou todas as coisas antes de criar o mundo. Antes de criar você, Ele determinou o que ia acontecer quando te criasse. Ele designou todos os acontecimentos de todos os dias, cada minuto, cada segundo da sua vida, tudo que te vai acontecer, tudo que você alcançará, tudo. Então, é uma grande bobagem e desperdício de tempo da nossa parte lutar com Deus, porque nada vai mudar. Ele não vai mudar o seu desígnio eterno porque você não está contente com Ele. É melhor você dizer, como Jó: louvado seja o Senhor pela minha vida. Eu agradeço a Deus pela minha vida. E ninguém mais do que você deve dizer isso. Porque, afinal de contas, apesar de tudo que você vive, meu irmão, Ele te deu Cristo, Ele te deu fé, Ele te deu arrependimento, Ele te deu uma vida nova, Ele regenerou você, te deu um coração novo. E você ainda vai olhar para as coisas pequenas, para as migalhas de sofrimentos, para as coisas menos importantes, as coisas que não significam nada. Você tem tudo. Deus te deu, como eu disse hoje pela manhã, um maior tesouro, Cristo. E você reclama das coisas pequenininhas da sua vida. Paulo diz: alegrei-me sobremaneira, verso 10, no Senhor, porque agora uma vez mais renovastes a meu favor o vosso cuidado. Paulo também sabe, irmãos, e isso também é contentamento. Veja que ele começa dizendo: alegrei-me, porque ele sabe que a vida não é só um desastre. Paulo sabe que a situação muda. Paulo sabe que as coisas estão ruins hoje, mas amanhã estarão ótimas. E ele aqui começa essa parte da sua epístola dizendo: alegrei-me sobremaneira, isto é, alegrei-me muito, exaltei muito no Senhor, porque agora mais uma vez Ele renovou a meu favor as coisas. Ele está dizendo isso: olha, Deus mudou a minha situação aqui. Eu louvo a Deus porque isso aconteceu. Eu estava sofrendo, eu estava numa situação difícil, ruim, mas Deus renovou as coisas agora. E agora eu estou noutra situação. Me alegro pela bondade de Deus. É engraçado que esse trecho da Epístola aos Filipenses, irmãos, ele, a partir do verso 12, ele vai citando aí todas as coisas que tem passado, da experiência dele no sofrimento e também nas coisas boas que a vida lhe oferece em Cristo. E no verso 13, ele termina com essa expressão que é uma das expressões bíblicas mais mal interpretadas. Ele diz: tudo posso naquele que me fortalece. E muita gente toma essa passagem bíblica, tudo posso naquele que me fortalece, usa até como, às vezes coloca na casa, né, faz um quadro ali com essa frase, mas entende uma outra coisa.
Paulo está falando aqui, irmãos, que ele pode sofrer tudo por causa de Cristo, que o fortalece. Paulo está dizendo que Deus o prepara, o fortalece para suportar todo o sofrimento que for necessário. Tudo posso naquele que me fortalece, que é o Senhor Jesus. Você já parou para pensar que até hoje todos os seus sofrimentos foram superados? Você virou a página do sofrimento, a página da dor, você virou a página da tristeza, você virou todas as páginas que te angustiavam. Não sei se alguém está vivendo alguma angústia hoje, mas certamente já viveu muitas lá atrás e elas já passaram. Talvez essa passe também. Você já parou para pensar nisso? Você suportou. Você está aqui. Você está aqui hoje, passou por aquele sofrimento de outrora, passou por aquela dificuldade, você está aqui. Alguns perderam familiares, entes queridos, filhos perderam pais, pais perderam filhos, esposas perderam maridos, namoradas perderam os namorados, e estão aqui hoje. Alguns estão contentes com essa última, né? Deus livrou. Fique contente. A arte do contentamento. Mas veja, você superou tudo e hoje está aqui. Você deveria dizer como Paulo: tudo posso porque Ele me fortalece. Cristo me fortalece. O Senhor tem me fortalecido. Ontem você chorava. Ontem você se angustiava. Seu coração estava ali a mil, doendo, angústias, medo. Você estava sem expectativa, não via a famosa luz no fim do túnel, você só via escuridão. Mas hoje as coisas estão diferentes. A estrada hoje está florida. A estrada hoje está alegre, o sol está brilhando para você. Você passou aquele momento difícil. Paulo está dizendo isso no verso 10. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovaste a meu favor. E no verso 13 ele reconhece que tem suportado tudo, porque Cristo realmente é quem tem fortalecido a ele. Se você está aqui, meu irmão, se você já passou por muita coisa e está aqui agora, é porque você superou aquelas fases. Poderia ter superado-as melhor se tivesse sido contente, se tivesse extraído das dores e sofrimentos o contentamento cristão. Você imaginou quão grande é o testemunho de um crente diante da dor e do sofrimento quando ele é contente, mesmo em situações assim? Você já imaginou, já parou para pensar como muita gente é edificada, como Deus é exaltado na sua vida quando você se alegra em situações como essa? Pense nisso. Não use a dor e o sofrimento apenas para chorar. Não use os momentos difíceis apenas para achar que a sua vida acabou, maus pensamentos, ou para praguejar, ou para se levantar abertamente contra Deus, que é um pecado ainda maior. Extraia da dor e do sofrimento o contentamento. Eu lembro que minha mulher, ela comprou uma bicicleta, eu não me lembro se eu já contei essa história aqui, né? Mas ela comprou uma bicicleta, uma Brisa, a bicicleta do momento. Trabalhava muito. Aí um dia eu saí na bicicleta dela e roubaram a bicicleta. E quando eu cheguei em casa caminhando sem a bicicleta, meu Deus, imagine, né? E ela reclamando comigo, brigando. Eu vou trabalhar na bicicleta todo dia. Aí eu fui mostrar o contentamento, né? Disse, amor, você vai emagrecer agora. Pense nas coisas boas que isso vai trazer, né? Quando você está na academia, irmãos, você está lá malhando, fazendo força, esforçando. Aquilo é um sofrimento. Mas você está fazendo e está contente.
Você acha que não pode tirar o contentamento real, piedoso, verdadeiro de um sofrimento? É possível também, irmãos. É possível também. Paulo nos ensina isso. Cristo nos ensina isso. Alegre-se no sofrimento. Você não vai se alegrar porque sofre. Você vai extrair o contentamento do sofrimento. Acho. Ele está lá. Ele está lá. Cristo estava na cruz pregado no madeiro. E ele diz, olhando para um dos soldados, Pai, perdoa-lhes. Na cruz o Senhor está morrendo e está salvando. Não só com a sua morte, mas suplicando por aqueles que estão ali. Perdoa-lhes, Pai. Ele diz, Senhor, meu Pai, está consumado. Cumpri a tarefa, a missão que me deste. Se nós pudéssemos hoje conversar com Cristo face a face e perguntar a Ele, Senhor, você sofreu muito na terra, Ele ia dizer, sofri. Ele ia mostrar suas mãos furadas, veja como eu sofri muito. Seus pés, seu lado, sua testa ferida com os espinhos, todas as marcas do seu sofrimento. Mas se você perguntasse, o Senhor se arrepende? Ele diria, não me arrependo, eu fui até o fim, iria outra vez. E se você perguntar, você foi contente? Ele diria que sim. Ele extraiu contentamento, como diz o profeta Isaías. Ele verá o fruto do seu penoso trabalho e se alegrará. Nosso Senhor extraiu contentamento da dor, do sofrimento. Eu lembro de um caso de uma família em que um dos membros estava enfermo, muito enfermo, já nos dias de morte. E ele era um ímpio. Alguns dos seus filhos eram cristãos, outros não. E ali, já no leito de morte, quase morrendo, os seus filhos estavam ao redor do pai. E o pai era um homem conhecido por blasfemar contra o nome de Deus, por zombar do evangelho, zombar das coisas ruins. Mas naquele momento, no leito de morte, a dor que aquele homem sentia era tamanha, irmãos, que poucas pessoas conseguiam ficar no quarto onde ele estava, porque não aguentavam ver o seu sofrimento, os gritos, as dores, tudo que ele passava. E os filhos choravam, os filhos crentes choravam, os filhos descrentes choravam, e o pai só gemia e gritava as dores da doença. E um dos filhos crentes, então, começou a orar. Ele, então, clama a Deus para salvar o seu pai, para ter misericórdia do sofrimento dele, das dores que ele estava passando. Ele pedia que Deus lhe desse uma morte menos dolorosa. Eles pediam que o Senhor o levasse logo para acabar com o seu sofrimento. E eles oraram pelo pai. Num determinado momento, o pai para de gemer, para de gritar, e os filhos continuam orando, e eles percebem que o pai não está mais gritando. E um dos filhos, depois da oração, diz, pai, o senhor não sente mais dor? E o pai dele disse, sinto, ainda dói, ainda sinto muita dor. Mas quando vocês oravam, eu me arrependi dos meus pecados. O pai disse essas palavras e morreu pouco tempo depois. Os filhos se alegraram no sofrimento do pai e na morte do pai. Você percebe como é possível extrair contentamento de situações difíceis, dolorosas? Nem tudo é dor, nem tudo é sofrimento, nem tudo, irmãos, significa que a situação é irremediável. Paulo diz, nessa mesma epístola, alegrai-vos, mais uma vez vos digo, alegrai-vos. Paulo era um homem que falava muito sobre alegria. Ele chamava muitos cristãos à alegria. E como eu disse, o contentamento, ele tem uma certa unidade com a alegria. Ele não é a alegria em si, mas ele tem um pouco da alegria. A lição dessa noite, meus irmãos, extraída da carta aos Filipenses, é alegrar-se no Senhor
em toda e qualquer situação. Amanhã, quando vocês levantarem de suas casas, de suas camas e forem fazer as suas atividades, o mundo não para de girar. A gente dorme, mas ele continua girando. Mas amanhã, quando vocês se levantarem para os seus afazeres diários e as coisas começarem a surgir, as boas e as que não são muito agradáveis, ore e alegre-se em Deus. Alegre-se. Tente passar um dia, glorificando a Deus nas coisas difíceis. Quando você tropeçar, diga: Senhor, louvado seja o teu nome. Eu poderia ter morrido, mas só tropecei. Quando você passar por coisas que te agredirem mais, que doerem mais, ore a Deus. Se você não enxergar o contentamento nestas coisas, ore e peça que Deus te mostre, ou acalme seu coração. Pare um pouco, medite no que aconteceu. Aprenda a viver contente no sofrimento. Extraia, porque o contentamento está lá. Talvez esteja camuflado, mas ele está lá. A nossa vida, irmãos, como cristãos, não deve ser uma vida marcada pela tristeza, marcada por palavras de insatisfação, pelo praguejar. A nossa vida deve ser marcada com glória a Deus, com louvores, com alegria, em qualquer situação, em toda e qualquer situação. Você tem que aprender. Se você não começar a treinar, você não vai aprender. A última lição, como ilustração, quando eu comecei a treinar uma arte marcial chamada jiu-jitsu, e eu treinei muitos anos, o meu professor, ele dizia assim para mim: você tem que repetir, faça 50 vezes esse movimento. Ele mostrava lá o movimento, bem facinho, e eu ficava pensando, fazia 2 vezes e dizia: eu já sei, esse professor não é bom, porque repetir um monte de vezes uma coisa que na segunda vez eu já aprendi, eu já sei fazer isso. Aí ele dizia: faça, repita, não pare. E quando a gente parava, ele castigava. Mandava a gente fazer flexão, mandava correr, nos castigava. Então a gente, para não passar pelo castigo, acabava repetindo mesmo, né? E a princípio, realmente a gente não entendia por que tinha que repetir. Mas depois, irmãos, com a prática, a gente começa a entender por quê. Porque tudo aquilo que a gente repete começa a se automatizar na gente. E quando a gente estava ali no meio de uma luta, os golpes que ele nos ensinava e nos mandava repetir, eles surgiam quase que automaticamente numa situação. Porque você estava tão treinado a repetir aquele movimento que quando encaixava uma situação parecida com aquela que você treinou, você já ia para aquele golpe. E o contentamento no sofrimento é assim. Você tem que treinar. Talvez amanhã você lembre das minhas palavras. O pastor disse que eu tenho que viver contente, que eu tenho que, a partir de hoje, dar glória a Deus, pelo menos um dia, em tudo que eu passar, especialmente nas coisas desagradáveis. E talvez na primeira delas você diga: não dá para mim não. É porque você não está treinado. Você tem que treinar. Você tem que aprender a sofrer. Aprender a sofrer. Quantas vezes alguém diz uma coisa com você e você devolve? Talvez até pior. Você está treinado a devolver uma resposta, uma vingança, alguma coisa assim. Mas Cristo, o nosso Senhor, todas as coisas que Ele passou, nenhuma Ele devolveu. A Bíblia diz que Ele suportou calado. Calado. Como ovelha muda perante os seus tosqueadores, Ele não abriu a boca. Ele poderia reclamar, mas Ele não reclamou. Ele estava treinado, irmãos. Você precisa treinar, não é desistir na primeira tentativa. Você não está pronto. Você não conseguiu, tente de novo, ore, extraia o contentamento.
Peça ao Senhor que o Espírito te auxilie de maneira maior. Deus fará isso. Ele fará você contente como o apóstolo Paulo. No final das contas, meus irmãos, Paulo disse que aprendeu a viver assim, porque ele passou por muitos momentos assim. E certamente não foi fácil para o apóstolo Paulo as primeiras vezes em que ele sofreu por causa do Evangelho. Mas ele aprendeu. Ele diz nessa mesma passagem que tem experiência. Experiência significa longo tempo passando por esta situação, seja qual for. Se você é um professor ou um policial, o Diácono Teixeira é um policial e o seu filho Thalisson também é um policial. Mas o Diácono Teixeira pode dizer que tem experiência. O jovem policial Thalisson está começando. Mas daqui a alguns anos ele vai dizer, eu tenho experiência. Experiência requer tempo. Requer viver as situações. O nosso seminarista vai ser pastor em breve, mas ele vai ser um pastor inexperiente, a princípio, como eu fui. E não tenho tanta experiência ainda. Mas vai chegar um tempo no seu ministério em que ele vai dizer, talvez para outros pastores mais novos, ele vai instruir, porque ele tem experiência. Ele viveu situações no ministério. Ele sabe aplicar as escrituras. Ele sabe ter paciência. Ele vai fazer que pastores mais jovens e aqueles pastores mais esquentadinhos tenham calma no ministério, para que não arruinem seu ministério. Porque ele tem experiência, ele passou por muitas situações. Eis outro que em breve, com a graça de Deus, será pastor e também passará pelo caminho do ministério pastoral, pelas experiências. Naquilo que você faz, você tem que ter experiência para suportar, para aguentar. Irmãos, isso é aprender a viver contente em toda situação. É você não desistir de extrair o que há de bom naquela situação para você. Tente fazer isso. E seja um cristão melhor. E seja um cristão que dê um testemunho ainda melhor. É possível e você pode fazer isso porque você é assistido pelo Espírito de Deus e, como diz o verso 13, você pode tudo naquele que fortalece você. Amém. Deus abençoe e Deus fortaleça, irmão, cada um de vocês. Amém. Vamos curvar nossas cabeças, irmãos. Vamos orar. Temos um hino ainda? Vamos orar. Fiquemos de pé. Vamos encerrar o culto nessa noite de pé, em reverência ao nosso Deus e sua santa palavra, em oração. Curve sua cabeça. Senhor, nós somos gratos a Ti, Pai, por nos ensinar sobre o contentamento no meio do sofrimento. É difícil, Senhor Deus, mas o Senhor nos ensina que Ele está lá e nós podemos encontrá-lo. Podemos olhar para Deus, para Jesus Cristo e ser contentes em qualquer situação. Nós Te louvamos, Senhor Deus, porque muitos servos do Senhor também nos ensinaram que é possível. Louvado seja o Senhor pela vida deles, pelo que nos ensinaram, pelas palavras do apóstolo Paulo, que teve sua cabeça cortada, mas foi contente em toda e qualquer situação, até na morte, porque quando foram cortar sua cabeça, ele se alegrou e disse que estava sendo oferecido como libação ao Senhor, como oferta suave e aceitável a Deus. Então, Senhor Deus, faça conosco, com que o nosso espírito, Senhor, seja contente em toda e qualquer situação. Que os problemas e os sofrimentos e as grandes barreiras e dificuldades que se levantam contra nós não silenciem a alegria do contentamento
em Cristo Jesus. Nos ajude a sofrer melhor, Senhor, a viver melhor essas etapas da vida humana. Nós te pedimos em nome de Jesus Cristo, nos prepara, nos acolhe com teu Espírito, nos socorre. Em nome de Jesus. Amém.